Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Bíblia Simples. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos começar a partir do versículo 4. Se você não assistiu o outro vídeo, quer assistir na sequência, vou deixar disponível aí para vocês. Está disponível, no canal, beleza? Então aqui, a gente começa aqui no versículo 4, falando sobre João Batista. A gente viu na última aula, que existiam diversas profecias que apontavam que antes da vinda do Messias, que é Jesus Cristo, viria um mensageiro. E agora, que introduz ali que viria o mensageiro, que é João Batista, agora começa contando a história de João Batista. E aí diz assim: e foi assim que João Batista apareceu no deserto. Então, ele vivia no deserto, a gente sabe, segundo os outros evangelhos, ele estava sempre no deserto. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui mais para frente. E ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, ele estava preparando, a missão dele era preparar o povo para a chegada do Messias, era preparar o povo para a chegada do ungido, do enviado de Deus. E é muito legal isso aqui, porque como que a gente se prepara para receber Jesus em nossa vida? Arrependimento. Quando a gente se reconhece como pecador, nós precisamos de um Salvador, nós aceitamos, nós nos reconhecemos como pecador, então a gente está com o coração pronto para receber Deus. Se você se acha justo, você não precisa de Deus. Se você acha que você pode salvar por conta própria, você não precisa de Deus. É aquele que Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então todos nós somos pecadores. O que Jesus está dizendo ali é todos nós somos pecadores. Então, só que se você acha que você não é, você não precisa dele. E continuando, diz assim: e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Então todo mundo ia até ele, todo mundo ali ia até João Batista para ouvir ele pregando. E aí vinha, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então ele pregava ali um batismo de arrependimento de pecados, as pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas por ele. Aqui diz assim: a roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então aqui a gente tem um pouco sobre João Batista. Isso aqui é muito legal, a palavra de Deus ela é muito perfeita, é muito linda. Olha só que legal. Ver um pouco aqui sobre João. Em Mateus, vou colocar aqui em Mateus, no capítulo 11, no versículo 11, o próprio Jesus vai dizer que de todos os nascidos de homem e mulher, João Batista era o maior, tá? Então a gente tem que olhar para João Batista, para a vida de João Batista, com muito cuidado, buscando observar e aprender com ele, Porque ele recebeu esse elogio aí de Jesus, tá? E essa referência aqui, quando diz aqui, que fala, que a roupa dele era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro. Isso aqui é porque existia uma profecia no Antigo Testamento, tá? Que está lá em Malaquias, vou colocar aqui, Malaquias, no capítulo 4, dos versos 5 a 6, que dizia que antes da chegada do Messias, viria o profeta Elias. O profeta Elias é um profeta do Antigo Testamento que não morreu, ele foi arrebatado. Então essa profecia, ela diz, essa profecia ela dizia que antes do Messias aparecer, o profeta Elias apareceria. Então as pessoas estavam esperando o profeta Elias antes da chegada do Messias. E aqui, olha que legal, aqui no livro de 2 Reis, hoje está falando sobre o profeta Elias, olha que legal. Então o rei perguntou qual era a aparência do homem, aqui é o profeta Elias, o rei está perguntando, olha só, que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras. Aí eles dizem, era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura, ou seja, a vestimenta muito parecida, a vestimenta de igual a João Batista. E aí eles dizem, então o rei diz, é Elias, o tesbita. Olha que legal, então o rei reconhece Elias pela vestimenta. E existia uma profecia de que o profeta Elias viria preparar o caminho para a chegada do Messias. E aqui é João Batista,
Jesus também vai dizer que João Batista era Elias, né? Ele veio na missão no espírito de Elias, tá? Então isso aqui é uma referência, ele está cumprindo uma profecia bíblica. E aí, continuando, diz assim: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Porque as pessoas achavam que João Batista era muito poderoso, ele era um pregador, as pessoas todas iam ali para ouvir ele, mas ele diz: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. E aí continua: do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Tá? Então, olha só que legal. Esse aqui, a gente tem muito para aprender com João Batista. Essa missão, né, olha só, ele fala que ele não é digno de, curvando, desamarrar as correias das sandálias, né, de Jesus Cristo. Ele estava preparando o povo, né, para receber Jesus. Só que, olha só que legal, isso aqui, né, isso aqui é uma referência, né, isso aqui não é uma referência, mas isso aqui nos lembra muito, nos traz muito ensinamento, João 13. O que tem no livro lá em João 13? Lá em João 13 a gente tem o lava-pés. Olha que lindo. Por quê? Porque o serviço, né, de desamarrar a correia da sandália, de lavar um pé, era feito pelo menor de todos os escravos. E João Batista não se considerava digno nem de desamarrar a correia da sandália de Jesus. Mas Jesus vem e ele lava o pé, lava os pés dos discípulos. Olha que lindo isso. Tipo assim, nós não somos dignos de desamarrar ali a sandália de Jesus. Se ele tivesse aqui, se ele chegasse aí hoje na sua casa, você não seria digno nem de tirar o sapato dele. Mas esse Deus, ele veio e ele lavou o pé dos discípulos. E é muito legal que no contexto ali, quando ele lava o pé dos discípulos, os discípulos, a palavra diz que eles estavam um pouco antes, eles estavam discutindo entre eles qual deles seria o maior. E aí eles estão ali discutindo antes de qual era o maior e tudo mais, e aí Jesus chega, aí eles ficam em silêncio, aí passa um pouquinho, Jesus vai, cinge com a toalha, se ajoelha e começa a lavar os pés deles, e fala, né, aquele que quer ser o maior é o que serve, né? O meu reino é o contrário, né? No nosso mundo aqui, o maior é aquele que é servido, né? Que tem vários servos à disposição, mas Jesus fala comigo é o contrário, se você quer ser o maior é aquele que serve. Fica aí um primeiro aprendizado para nós. Nós não fomos feitos para só sempre. O propósito de Deus em nossa vida é servir. Então, se você não está servindo, se você não está sendo útil de alguma forma, você não está fazendo aquilo, cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Então, vamos continuar aqui. Aí diz assim: eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Isso aqui é legal, porque ele está fazendo uma referência, batismo com o Espírito Santo, ele está dizendo de forma indireta aqui, né, ou para as pessoas ali que conheciam, o quê? Que Jesus é Deus. Tá? Porque tanto em Isaías 44:3 e Ezequiel 39, vai nos dizer que quem batiza com o Espírito é Deus. Então Jesus não poderia batizar com o Espírito se ele não fosse Deus, tá? Então vamos continuar aqui. Aí diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então Jesus vem e João batiza ele. E aí vem assim: e logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Aqui, olha que legal, a gente tem também a primeira referência à Trindade. A gente tem Jesus aqui, que é o Filho, né? A gente tem o Espírito, tudo na mesma cena. E a gente tem a voz aqui, que é a voz do Pai. Voz do Pai. Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito aqui na mesma cena, tá? E aí continua dizendo assim, ó, vamos lá. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Olha que legal. Aqui, ó, olha o que diz. Conduziu Jesus ao deserto. E aqui em cima,
A gente viu, ó, que João Batista apareceu no deserto. Então a gente vê muito isso aqui na Bíblia. Isso aqui traz uma lição muito, muito poderosa para a gente hoje. Olha só. Aqui, primeira coisa, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque o deserto é um lugar de privação. O deserto é um local de dificuldade. E não foi Satanás. Apesar de Satanás estar lá tentando Jesus, quem conduz Jesus, quem guia, o guia é o Espírito. Olha só, nem toda situação difícil, nem todo momento difícil que você passa na sua vida é coisa, às vezes, de Satanás. Às vezes é Deus que está te conduzindo, o próprio Deus, por um momento difícil na sua vida, para que você possa aprender. Olha só que legal isso aqui. Vamos aprender algumas coisas aqui com o deserto, para a gente fechar. Olha o que diz, no mesmo capítulo 1, nós vamos chegar lá daqui a pouco, mais para frente aqui, provavelmente na próxima, na outra aula, diz assim, ó, Marcos 1:35, falando sobre Jesus. Tendo Jesus se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Aqui ele já tinha voltado do deserto, ele já tinha começado o ministério dele, e aí fala que ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Olha só que lindo. Então, a gente vai ver isso aqui várias vezes na Bíblia. A gente vai ver, vai falar assim, tem uma multidão aí fora, tá cheio de gente, cadê Jesus? Olha só, aqui eles estão procurando, né? Olha só, quer ver? Todos, Simão Pedro, né? E todos que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. E aí eles dizem, todos estão à sua procura. Todos estão à sua procura. Gente, a gente vai ver isso aqui muito. Tem hora que tá uma multidão enorme, cheio de gente, cheio de coisa. Você imagina, né? Todo mundo doido atrás de Jesus, Jesus ali curando todo mundo, aquela coisa toda, todo mundo atrás dele, né? Em alguns momentos 6.000 pessoas, até mais. E aí Jesus sai. Jesus sai e vai para onde? Vai para o deserto. A gente vai ver se ele vai subir um monte, ele vai orar, passar tempo com o Pai. Então, a primeira lição, eu vou anotar aqui, a primeira lição do deserto, que o deserto nos ensina, tempo a sós com o Pai. Com o Pai. Você tem passado tempo a sós com o Pai? Você tem passado tempo a sós com o Pai? Eu acho que isso aqui talvez seja talvez o maior desafio hoje da nossa sociedade. A gente fica tão fissurado às vezes com o tempo, a gente com performance, parece que parar e passar tempo com o Pai é perder tempo. Passar tempo em oração é perder tempo. Quando é justamente o contrário, passar tempo com o Pai vai te mostrar o caminho certo, vai te guiar da forma certa. Então, às vezes, a gente está passando por dificuldade, seja financeira e tudo mais, em vez da gente parar e passar tempo com o Pai, a gente fala, eu não posso parar, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar mais, eu tô com a rotina que já está uma loucura, né? E a gente vê Jesus ali, que era o ser mais ocupado de todos, que tinha mais coisa para fazer, e às vezes fala que ele saía, passava horas em oração, em comunhão com o Pai. Porque a gente precisa entender que quem dá as coisas é o Pai. Quem dá as coisas é o Pai. Segunda lição que a gente aprende, né, aqui, é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de você. Ou você acha que é você trabalhar mais, é você correr atrás? Isso sim, mas você precisa entender que Deus é Pai, e Deus cuida. Deus é Pai e Deus cuida. E às vezes você não se permite ser cuidado pelo Pai, você não permite o Pai agir na sua vida, que você fica às vezes tão ansioso, tão preocupado, que você não permite que Deus cuide de você, você não descansa nos braços do Pai. Olha só, uma terceira lição aqui, né? É que essa vida é uma preparação, né? Digamos assim, é uma preparação
Muitas pessoas, olha isso aqui é forte. Muitas pessoas olham para essa vida aqui como uma bênção final. Muitas pessoas olham para essa vida aqui, eu preciso conquistar aqui, eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso prosperar aqui, eu preciso crescer aqui, eu preciso aqui, eu preciso. Quando na verdade a palavra de Deus ela nos diz que a nossa esperança está na eternidade. A nossa esperança está em Deus, né? Na eternidade. Isso aqui é passageiro, lá é eterno. A Bíblia nos diz que vai vir um novo céu e a nova terra, e lá não tem sofrimento, não tem choro, não tem ranger de dentes, né? Então Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para a nossa vida aqui, Ele olha tudo para isso aqui como uma preparação para o que há de vir, para o que há de vir na eternidade. Então por isso, o deserto. Por isso, o deserto. Vou colocar aqui. Eita, fiz bagunça aqui. Deixar aqui. Então o deserto nos prepara. E o deserto nos ensina a depender de Deus. Essa é a função do deserto em nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não sabe, a gente não aprende a depender de Deus. E o deserto ele vem justamente por isso. Por isso que Deus às vezes nos guia e nos leva para o deserto. Onde está a sua esperança? Tem pessoas, né? Tem pessoas que às vezes a esperança dela é no dinheiro. Por isso que a Bíblia chama o dinheiro de Senhor. Porque a esperança dela está no dinheiro. A esperança daquela pessoa está no dinheiro. O dinheiro é o Senhor dela, né? Então ela só dorme em paz se a conta bancária dela estiver tranquila, né? Se não tiver dinheiro na conta, não dorme em paz. E hoje em dia vai além disso. Porque as pessoas não estão mais em paz só com o alimento de cada dia. Estão preocupadas com os próximos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? Enquanto a palavra de Deus nos ensina o contrário. Pedir a Deus o quê? O pão nosso de cada dia. Só o pão de cada dia. E confiar em Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus cuida, Deus nos guarda, né? Mas a gente não consegue. E aí, onde está a nossa esperança às vezes? Para a gente fechar, a nossa esperança está às vezes, na reserva de emergência, né? Na reserva de emergência. A esperança está no trabalho, no concurso, no estudo. Gente, eu não estou dizendo que isso aqui é errado, não me leva a mal. Eu só estou dizendo que o ensinamento disso no deserto, que a gente aprende com Jesus e com João Batista, é a dependência a Deus. Nós precisamos entender que nós, como filhos, quem cuida de nós é o Pai. Nós vamos descansar em Deus. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos como o dia de amanhã, não fiqueis preocupados, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus sabe. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo para a paz de espírito é descansar em Deus. Amém? Que esse seja, que espero de verdade que isso tenha falado ao seu coração, que você entenda que sua vida está nas mãos de Deus, sua vida não está na mão de nenhum governo, sua mão não está na vida de nenhum político, sua vida não está na mão de nenhuma reserva de emergência. Amanhã o governo, sei lá, e se ele confiscar o seu dinheiro, e se amanhã um governo X ou Y ganhar, como você vai ficar? A gente precisa entender que Deus é soberano e Ele está no controle, Ele governa todas as coisas estão na mão dEle, e nossa vida está na mão dEle, e Ele nos guarda. Ele é o nosso Pai, amém? Ele é muito mais poderoso e mais forte do que todas essas coisas. Então descansa em paz, entrega essas coisas a Deus, deixa Ele cuidar de você. Amém? E o nosso Deus é bom e é Pai e cuida. Amém? Que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.